Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a Garcia Moreno. Um prazer receber vocês mais uma vez aqui na nossa casa. Dessa vez, para falarmos aí de assuntos ligados a imposto de renda. E, obviamente, estamos falando no momento que é crucial para o tema. Afinal, estamos em fevereiro, a gente já veio falando ao longo do ano passado, aí no último trimestre, a respeito da necessidade de planejamento estratégico tributário para este ano de 2024, mas, obviamente, algumas decisões podem, inclusive, ser tomadas aí no decorrer desse primeiro trimestre, e, obviamente, essa é a nossa finalidade, tratar aqui com vocês. E o nosso tema de hoje, muito importante, lucro real. Nós que somos do agronegócio, nossas corporações, todas elas, é natural, pessoal, que sejamos aí compulsoriamente entidades que apuram o imposto de renda com base no lucro real. Afinal, todos nós aí temos um faturamento anual superior a 78 milhões de reais, o que nos impede de atuar em outro regime diferente, como o caso do lucro presumido. Pensando nisso, existe uma máxima aí que muita gente, quando vai para o lucro real ou quando atua no lucro real, tem por tradição, ou às vezes até por costume, né, atuar no lucro real anual. Porém, de alguns anos para cá, algumas práticas de mercado vêm exigindo uma revisão em relação a isso daí, de tal forma que nós podemos repensar. Afinal, realmente o lucro real anual é um bom negócio para a nossa corporação? E olha aí, gente, eu acho que existem algumas oportunidades e nós repensarmos isso daí e compararmos com o lucro real, com a apuração trimestral. É sobre isso que nós vamos falar hoje, porque podemos ter vários impactos aí e termos aí favorecimento, principalmente em aspectos relacionados a fluxo de caixa. Para isso, eu convidei aqui nosso time de profissionais da área de consultoria de imposto de renda, que faz parte de muitos projetos de vocês aí. Renan, William, sejam muito bem-vindos, obrigado por terem aceitado o desafio de nós fazermos aqui esse evento, falarmos aí sobre lucro real. Renan, começando aqui por você, seja bem-vindo. O que podemos pensar e tratar aí nesse tema de lucro real trimestral ou anual? Olá, Wellington, William, amigos da Garcia Moreno. É curioso, né, que muita gente pensa, pô, eu já sou obrigado a lucro real, então eu não tenho muita opção. Mas na realidade tem, e opções que são vantajosas até um certo ponto, desvantajosas até outro certo ponto, e que cabe analisar e planejar dentro da sua particularidade, da sua corporação, o que é melhor, se vai ser um lucro real anual ou um lucro real trimestral. Muitas vezes a pessoa, né, quem está trabalhando nessa área, segue aquele princípio do sempre foi assim. A empresa sempre apurou anual por algum motivo que foi pensado há 10 anos atrás e nunca se preocupou em mudar ou em pensar diferente, pensar fora da caixinha, quando isso pode ser uma oportunidade de simplificar o trabalho e de economizar dinheiro, Eu né? acho que eu poderia até pegar um gancho aí, Renan. Pessoal, existe um fato que nossas corporações pertenciam, e aí vou chamar o William para falar a respeito, pertenciam ao grupo 1 de empresas que estariam aí obrigadas vamos dizer assim, a vigência do E-Social a partir de maio de 2018. Eu acho que naquele momento, quando iniciou o processo de compensação cruzada ali, e tivemos algumas novidades para o imposto de renda, né, William? Foi uma virada de chave para que as empresas repensassem o planejamento, trazendo o seu lucro real anual para lucro real trimestral. Mas a gente percebe que ainda isso não há uma convicção, né? Realmente, Wellington, nós tínhamos por costume, por prática no Brasil, né? Primeiramente, olá a vocês, meus amigos aqui da Garcia Moreno e a todos os nossos clientes. Nós tínhamos por prática a tratar que por fluxo de caixa não havia diferenças entre lucro real trimestral e anual. Porém, o fisco, percebendo algumas práticas de troca de crédito, que a gente vai conversar um pouquinho aqui, trouxe essa vedação através da Lei 13.660, lá em 2018, né?
onde nós tivemos a permissão da compensação cruzada, após o ingresso das pessoas jurídicas na DCTF Web, né, que permitiu esse mecanismo, e então vedou a compensação das estimativas mensais, que nós vamos falar aqui um pouco. Então, a partir desse momento, parar e fazer aquilo que o Renan falou, planejar e olhar com outros olhos essas possibilidades de compensação, especialmente, mudam o cenário que nós tínhamos consolidado, vamos dizer assim. Era uma coisa consolidada e usual. Mas agora, a depender do perfil que nós temos no nosso resultado, da sazonalidade da nossa empresa, isso pode ser impactante nos nossos fluxos de caixa. Nós estamos falando de um país que o custo de capital é altíssimo. Temos uma Selic acima de 10% ainda. Então, nós precisamos revisar esses processos. Inclusive, como nós estamos falando aqui para grupos empresariais, para as empresas de grande porte, dentro dos próprios grupos nós temos diversos tipos de operação e diversos tipos de atividades desenvolvidas. Então, pode ser que dentro de um grupo vale a pena em uma empresa ser lucro real anual e talvez em outra vale a pena ser trimestral. E é isso que nós vamos tratar aqui com mais detalhes hoje para trazer esse debate para os nossos clientes, porque muitas vezes, é isso a gente percebeu, né, Renan? Falando, às vezes a administração está tão acostumada com isso, quando se apresenta uma oportunidade dessa, ela se surpreende. Então, vale a pena debater, apesar de parecer um assunto, mas é um assunto antigo, realmente. Mas vale a pena trazer o debate aí, porque pode ser uma realidade nova para as administrações das empresas. Principalmente o seguinte, né? O agro está passando por um momento um pouco conturbado, e essa análise, ela sempre exige aí um certo conhecimento, pessoal, em relação ao planejamento estratégico da empresa, porque você toma decisão sobre uma situação de efeitos futuros, né? Porque você toma uma decisão dessa, ela não é rediscutível, ela é irretratável, né? Irretratável. E aí, a partir do momento que ela se torna irretratável, então todos os profissionais precisam conhecer o planejamento estratégico da corporação para todo aquele exercício, bem como também a construção desse orçamento. Afinal, o que a gente prevê para isso daí? Então, é algo muito importante, mas aí nós vamos ter agora o nosso tempo, e aí convido o Renan. Renan, o Renan já compartilhou a tela aqui conosco, pessoal, então a fala é sua, fique à vontade. É um assunto, né, como o William tinha dito, teoricamente simples e já batido, digamos assim, que tem a principal diferença, a periodicidade de apuração. A lucro real trimestral são 4 trimestres no ano, fechamento em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. Enquanto no lucro real anual, eu tenho fechamento definitivo em 31 de dezembro e com a particularidade de que temos que recolher estimativas mensais. Então, esse simples fato de periodicidade gera tanto reflexo assim. Eu vou falar um pouquinho sobre o lucro real trimestral e algumas vantagens e desvantagens que ele tem, e mais para frente o William também vai falar um pouquinho sobre o lucro real anual, as vantagens e desvantagens, para a gente poder conversar e analisar qual que seriam os melhores cenários e condições, né? No lucro real trimestral, a primeira característica que tem é a apuração definitiva já no fim do trimestre. No lucro real trimestral, não temos a figura das estimativas mensais, ou seja, tudo aquilo que eu for apurar, obrigatoriamente terá que ser pelo LALUR e LACS, então eu vou partir do meu lucro societário no trimestre, fazer as adições, exclusões e compensações pertinentes, né, previstas na legislação, chegar no meu lucro real, que vai ser apurado o meu imposto de renda e contribuição ou o prejuízo fiscal daquele trimestre. Isso será feito 4 vezes ao ano, ao final de março, ao final de junho, ao final de setembro e ao final de dezembro. Os saldos negativos, né, por ser apurações isoladas nesses trimestres, os saldos negativos que porventura for apurado dentro lá da ECF, por eu ter tido um recolhimento, uma retenção a mais, ou ter sofrido retenção e fechado o ano com prejuízo, é comum isso virar um saldo negativo, esses saldos negativos serão consolidados por trimestre, e isso facilita a utilização do saldo negativo, por exemplo, numa regra da Perdicomp. A gente vai falar dessas vantagens mais para frente, mas já temos aí uma simplificação na utilização desse saldo negativo dentro do próprio ano. A outra característica é o prejuízo fiscal independente. Então, cada trimestre tem o seu prejuízo fiscal que for apurado isoladamente dentro dele, e aí a gente tem uma limitação de 30% na utilização do período
do prejuízo do período anterior. Então, do trimestre anterior, eu já sou limitado à utilização desses 30%, o que pode ser uma desvantagem se for analisar uma atividade geral, onde tem essa limitação. A gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso. E uma característica é que, como são apurações isoladas e definitivas, a vedação que o William falou mais cedo, na compensação, ela se aplica nas estimativas mensais e não na apuração definitiva. Então, aqui a gente já tem uma oportunidade de fazer essa aplicação dessa compensação. Como o próprio nome já sugere, né, o prazo de pagamento dele vai ser trimestral também. Então, o primeiro trimestre encerrado em março, eu faço o recolhimento já no último dia útil do mês seguinte. Então, abril, junho, o último dia de julho, setembro até o último dia de outubro, e o de dezembro até o último dia de janeiro. E a grande vantagem, né, uma outra oportunidade é que, facultativamente, o contribuinte que tiver apuração por estimativa por trimestre, ele pode fazer o pagamento parcelado em 3 cotas. Então, ele pode diluir esse pagamento nos 3 meses seguintes. Por exemplo, janeiro, o primeiro trimestre, encerrou em março. Eu posso fazer o pagamento de uma cota em abril, maio e junho. Quando fechar junho, eu vou fazer o pagamento do segundo trimestre em 3 cotas. Julho, agosto, setembro. E assim eu diluo esse pagamento durante o ano inteiro, né? E com a vantagem de que esses pagamentos também podem ser utilizados na compensação, porque é apuração definitiva. Eu gostaria de pegar o gancho aí, pessoal. Veja bem, o Renan fez uma fala aqui, e esse último comentário seu, eu acho que ele é importantíssimo para que o entendimento do nosso público. Veja bem, gente, num regime de lucro real anual, em janeiro eu já tenho uma apuração mensal para fazer com uma obrigatoriedade de recolhimento. Ou eu tenho um balancete de suspensão redução, ou eu tenho um pagamento com base na estimativa lá, vinculada à receita bruta. Isso. No lucro real trimestral, eu consigo criar um efeito postergação para o caixa. Isso. Né? Lembrando que, antigamente, quem é lucro real anual aí lembra muito bem disso, até 2018 nós utilizávamos, né, William, créditos ressarcíveis de PIS e COFINS, por exemplo, para pagar as nossas estimativas do imposto de renda. Então não havia uma certa preocupação em fluxo de caixa. Até lá. A partir do momento desse impedimento, essas limitações que vieram para as estimativas, que elas não são mais compensáveis desde lá, o que aconteceu? Nós levamos aí uma invertida em relação a não poder utilizar recursos de créditos tributários para compensar o imposto de renda da estimativa, mas ganhamos lá na época. Por que nós não reclamamos muito o agronegócio? Porque nós conseguimos fazer a compensação cruzada. O que é? A gente usa os créditos de PIS e COFINS para pagar débitos lá, por exemplo, da área previdenciária, que são altíssimos no nosso setor. Então, a gente paga os débitos previdenciários da folha, a gente paga, inclusive, aqueles derivados das responsabilidades subrogadas, como o caso do Fundo Rural, né? Então, foi algo positivo. A gente perdeu no imposto de renda, mas ganhou na parte previdenciária. Mas ainda assim, é isso que você falou, traz algo muito importante, porque eu consigo usar o meu recurso do crédito de PIS e COFINS para pagar o débito de Fundo Rural, por exemplo, no mês, e eu consigo pegar uma dívida de imposto de renda e contribuição social e num trimestral postergar isso vários meses. Sim, né? exatamente. Então é muito importante que, eu acho que essa questão trimestral, ela tem algo estratégico nela, além de outros pontos, óbvio, mas há algo estratégico nela em relação à organização financeira da empresa. Afinal, o que é bom? É bom a gente pagar agora ou é bom a gente postergar? E a gente tem que levar em consideração, eu acredito que, como o Ayrton destacou aqui, pessoal, a grande vantagem do trimestral, quando a gente fala financeiramente, é a possibilidade de compensação. Acho que não há discussão sobre isso. É uma análise que deve ser pesada justamente porque, quando nós falamos de crédito PIS e COFINS, por exemplo, nós sabemos que eles são ressarcíveis.
porém eles não são corrigidos. Hoje, diferente do saldo negativo, do pagamento indevido a maior, para você corrigir, por exemplo, um crédito PIS e COFINS, é só judicialmente. É uma discussão que vai para os tribunais. Administrativamente não há essa discussão. Então, o ressarcimento ele é pelo seu valor apurado do crédito, ainda que demore para você fazer essa compensação. Ou seja, para valer a pena, você já tem que usar o mais rápido possível, né? Enquanto eu estou falando de fluxo de caixa, nós temos um custo de capital alto hoje para captação de recursos no Brasil. Nós falamos de taxas de juros altíssimas. Então, por aí já começa a primeira vantagem, né? A grande vantagem é eu poder compensar. Até a promulgação da Lei 3.670, na verdade, pessoal, que foi quem vedou a compensação das estimativas mensais, nós tínhamos até uma prática que era muito comum, assim, as empresas que tinham lucros vultuosos no início do ano, período de safra, elas começavam a compensar seus débitos de imposto de renda com PIS e COFINS, que eram débitos não ressarcíveis, que eram débitos ressarcíveis, mas não corrigidos, perdão, e elas concentravam despesas ao final do ano. O que isso gerava? Ela me gerava um saldo negativo que não foi desembolsado através de fluxo de caixa. Era um saldo negativo que me foi gerado através dos pagamentos com crédito PIS e COFINS. Ou seja, aquele crédito ressarcível passava a ser restituível, Perfeito, né? Porque meus créditos PIS e COFINS passavam a se transformar em crédito saldo negativo de imposto de renda, que sai do campo do ressarcimento e vai para o campo da restituição. E aí, como nós sabemos, restituição é totalmente corrigido pela Selic. E era muito comum a gente ver, então, créditos dessa natureza se transformando em créditos que seriam corrigidos. Virou até uma espécie de aplicação financeira isso. Saldos negativos eram constituídos através das estimativas mensais do imposto do lucro real, para que essa correção da Selic, ela pagava muito mais, por exemplo, do que uma aplicação financeira. Então, isso foi muito comum, até que, então, em 2018, o governo olhou isso e falou, opa, acho que... Estão desviando a função da possibilidade de crédito, né, de utilização. Então, vedou, através da Lei 3.670, deu essa contrapartida que foi importante, especialmente para o agronegócio, né? Era um pedido antigo, né? A questão de poder compensar a parte previdenciária era um pedido muito antigo, e aí da forma que veio para o mercado todo, né? E não fazia sentido mais, né, Wellington? Desde que a Receita unificou a administração, virou a super receita que a gente fala, e trouxe a previdência para dentro, não fazia mais sentido a gente ter essa inviabilidade. É claro que, sistemicamente, quem conhece a GFIP, sabe que qualquer coisa com a GFIP é impossível, porque é um programa totalmente desatualizado e, graças a Deus, né? Limitadíssimo, né? Essa foi uma das grandes importâncias do E-Social. Né? Perfeito. E aí a gente falava da importância do E-Social, dos processos, né, daquilo, só falava, mas não, vai dar mais trabalho. Pelo contrário, hoje a gente vê que o E-Social foi um avanço, inclusive, também para essa possibilidade de compensação. Sem ele, hoje não seria mais possível fazer esse tipo de compensação cruzada. Então, só reforçando, né, nós temos aí a possibilidade de compensar e, além de compensar, nós temos a possibilidade de parcelar apenas com a atualização da Selic sem multa de ofício, né? Exatamente. Sem multa de mora também. É isso. Então, aqui já entrei até no campo a gente já entrou no campo das vantagens. O primeiro delas é essa possibilidade, por ser uma apuração definitiva, permitindo essa compensação, então aliviando o fluxo de caixa. O recolhimento vai ser, em tese, a cada 3 meses, então, se ainda que não tenha crédito, eu posso angariar recursos até para fazer a quitação no final do 3º mês. Então, são situações que dependem da saúde financeira da empresa, né, da corporação, que vai te trazer essas vantagens, nesse caso, financeiro da questão. Questão trabalhista, a mão de obra, o trabalho, também, então você tem uma menor quantidade de apurações, afinal, no trimestre eu tenho 4 apurações só no ano, e isso vai para a ICF com menor quantidade de campos a serem preenchidos, afinal, na ICF eu tenho 4 trimestres só daí, não vão ser 12, 13 abinhas, né, porque a gente tem de janeiro a dezembro mais a aba anual, então, quando a gente está no lucro real anual, são 13 abinhas que a gente tem que preencher, lá no N620, N650, já no lucro real trimestral, são menos registros, são apenas 4 abinhas definitivas, então simplifica um pouco dentro da ECF essa questão do ponto de vista do trabalho, da mão de obra na prestação dessas informações, e a possibilidade de efetuar a compensação da Decomp, que a gente já falou. Mas isso traz também desvantagens, né? O lucro real trimestral não é só alegria. Qual que são as desvantagens? Eu tenho a limitação dos 30% de um trimestre para o outro. Isso é prejudicial no caso de uma atividade sazonal,
que eu tenho um grande gasto nos 3 primeiros meses para ter uma grande receita e pouco gasto nos 3 meses seguintes. Então, aquele prejuízo fiscal que eu apurei até março, eu estou limitado a utilizar ele 30% do lucro do trimestre seguinte. E isso quer dizer o quê? Que no final, vamos dizer assim, se continuar nessa mesma toada, quando chegar em dezembro, eu vou ter um saldo de prejuízo fiscal muito maior, eu vou ter pago o imposto de renda sobre ele no lucro real trimestral, tendo essa limitação, né? Com certeza. Eu vejo, Renan, que, só reforçando, né? Quem faz ECF, eu acho que sabe do tamanho do trabalho que a gente está falando quando a gente fala do lucro trimestral, né? Porque os 13 registros, nós não estamos falando só da apuração. Não. Nós estamos falando da composição dos custos no L210, nós estamos falando da conferência dos resultados mensais lá no L300, nós estamos falando do M300, que é a parte A do LALUR, nós estamos falando do M410, que na parte B do LALUR, nós estamos falando de talvez aí, mais de 50 registros A mais, né? a mais de trabalho só Não... porque eu escolhi replicado por meses, por né? mês. Então, se você tem só para ter uma noção, o anual são 13 períodos, nós temos o trimestral com 4 períodos, então nós temos uma redução aí, pelo menos de 60% a 70% do volume de dados que são trabalhados dentro da ECF. E note, né, Wellington, que a gente está falando também de uma possibilidade de fiscalização. Porque quando eu consolido meus resultados trimestralmente, minhas apurações trimestralmente, eu exponho menos, detalho menos até como foi composta aquela base de cálculo. Então, nós sabemos que, por vezes, vamos usar um exemplo aqui, corporações que estão trocando de sistema. Sim. Nós temos essa vivência no agronegócio constantemente, corporações que veem que o sistema, o ERP deles não atende e precisam trocar de sistema. No lucro real anual, as apurações mensais fazem com que eu tenha, assim, uma celeridade, um risco muito maior de apurar um balanço com um número, nesse período de transição, com um número não correto, com um número inexato. No trimestral, esse prazo se dilui, porque eu vou precisar consolidar 3 meses de resultado. Isso me dá uma permissão maior, uma facilidade, uma flexibilidade de ajustar meus processos por um período maior e retornar, então, e revisar aquilo que estava errado e ajustar meus valores. Sem contar que o impacto, William, tem uma coisa muito importante. O que a gente tem visto ao longo dos últimos anos é que, antigamente, software e ERP só se fazia conversão em virada de ano. Hoje não, a vida está correndo, está no meio do ano, 30 de junho, vamos trocar nosso IRP a partir de 1º de julho. Se você tem uma apuração trimestral, você vem com a base limpa até aquela data, e depois, quando você inicia o novo ciclo, você inicia com a base nova, então você tem os ciclos muito bem definidos entre o que estava na informação do sistema anterior com o sistema novo. Quando você tem que levar para a ECF toda essa base de uma apuração de coisas que está no sistema anterior, unido com o que está no sistema novo, você, na verdade, contamina toda a base, né? Então, existe algo, é sempre uma avaliação a ser feita, né? Então, por isso que a gente fala, os nossos amigos, né? Nós estamos falando aqui, na verdade, com todos vocês que são nossos amigos de rotina do dia a dia aqui, e a nossa preocupação é o seguinte: nós precisamos conhecer quais são os projetos que existem para o ano. Né? Isso tudo vai impactar a tomada de decisão em qual é o melhor regime dentro do lucro real. Ah, mas você lucro real? Beleza, que somos lucro real, todos sabemos. Isso não há dúvida. A questão é, os projetos que estão pensados para 2024, qual o nível de impacto que eles vão trazer para a nossa rotina? Né? Perfeito. E eu vejo, Wellington, que, reforçando isso que você está falando, né, muitas vezes a gente não toma essa decisão agora, que é o importante, né, que é agora que é feita a opção, se nós formos optar pelo anual e tivermos débito, na semana que vem nós temos que pegar o DARF 2362, 2484 e pagar o fisco e demonstrar essa opção, né? E uma vez pago... E retratou para o ano todo. E retratou. O pagamento é a medida definida na lei como forma decisiva de qual regime você optou. Né? Então, ou seja, é uma decisão que ela não volta atrás. Quando a gente fala de sistema, a gente sabe, né? A gente acompanha nossos clientes, participamos de reuniões de ERPs aqui que nossos clientes nos pedem, né? Para trazer um pouquinho da experiência que nós temos. E o comercial do ERP chega e fala, cara,
em 20 dias está tudo rodando. Fica tranquilo, nós vamos fazer tudo para vocês. Só que depois, na prática, a gente sabe que não é assim. Então, parece que não é importante, mas faz toda a diferença você, talvez, ter essa flexibilidade de períodos, até mesmo numa troca de sistema. Então, veja que até mesmo processos da minha corporação podem ser facilitados se eu tiver no lucro real trimestral. Significa que ele é melhor? Não necessariamente, porque como o Renan falou, ele vai falar agora das desvantagens. Sim. E uma delas, né, especialmente para as atividades sazonais, que tem essa questão dos 30%. Ou seja, se eu tenho muito prejuízo no começo do ano e muito lucro no final do ano, se eu estou no trimestral, inevitavelmente eu vou acabar, né, Renan, desembolsando mais recursos nesse período. Exatamente, porque a periodicidade é trimestral e ela acontece de forma definitiva, então fica limitado a esses 30%. Aqui cabe uma exceção, né, William, a relação à pessoa jurídica produtora rural, que exerce atividade rural. Essa parte da atividade rural, a legislação já permite a dedução integral desse prejuízo. Então, aqui no trimestral que eu exerço a atividade rural, pode ser uma opção de eu conseguir minimizar essa desvantagem, né? Pelo fato de eu exercer a atividade rural e aquele resultado da atividade rural ter essa permissão. Note, então, que quando a gente fala de produtores rurais, pessoas jurídicas que estão na atividade rural, quase não existe desvantagem em ser trimestral. Concorda? Por quê? A grande desvantagem, pessoal, a verdade é que se eu tenho 30% de limite de compensação, pode ser que eu tenha um lucro muito alto no início do período, um prejuízo muito alto no início do período, ou no período intermediário do ano, e ele não se compensa integralmente dentro do ano. Isso vai me resultar o quê? Em bases maiores a cada trimestre. Mas se na atividade rural eu não tenho essa limitação, ou seja, eu posso compensar 100% do meu lucro fiscal apurado no trimestre, com o prejuízo do trimestre anterior já? No trimestre anterior, nada disso vai me onerar. Por quê? Como eu não tenho a trava, eu posso ter um prejuízo no primeiro trimestre relevante e um lucro altíssimo no segundo, que eu vou poder compensar integralmente aquele prejuízo apurado. Como se, apesar de não ser no resultado acumulado, como a gente faz no anual, mas no LALUR. Então, note que aí, nós temos várias PJs aqui nos nossos clientes que são exclusivamente produtoras rurais, ou seja, que não misturam suas atividades, não tem atividade mista, né? E por isso tem esse benefício da compensação integral. Para estes, além de poder compensar o eventual imposto de renda, ainda ele pode compensar o lucro, o prejuízo fiscal com o lucro desse período. Do trimestre. Então, note que aí só vemos vantagens, né, até aqui. Isso, exatamente. Então, essa limitação acontece para as atividades em geral, né, das empresas em geral, excetuado a atividade rural. E a outra desvantagem é que não existe a possibilidade de uma apuração simplificada. O que a gente quer dizer com essa apuração simplificada? Em tese, a apuração pelo lucro real através da estimativa da receita bruta é semelhante àquilo que é apurado no presumido. Então, eu pego a receita bruta, não preciso de ter um balanço, eu pego o total da minha receita bruta, aplico a presunção, aplico a alíquota sobre essa presunção e recolho o imposto de renda e contribuição. Quer mais simples do que isso? No lucro real trimestral, a gente não tem essa possibilidade, então, essa seria uma desvantagem aqui no caso da trimestral. E o lucro real anual, Então, aí quando a gente muda um pouquinho a cena, né, e agora a gente vai para o lucro real anual, a gente precisa esclarecer alguns pontos, né? O lucro real, apesar de ser anual, quem é da rotina da apuração do imposto de renda sabe que é um anual fictício. Porque, na verdade, nós temos apurações mensais. Essas apurações são chamadas estimativas mensais. Então, se você não faz a apuração na sua corporação e você ouve o termo lucro real anual, saiba que ele é um lucro real, na verdade, mensal. Eu preciso, pela legislação do imposto de renda, recolher ou pelo menos apurar meu imposto de renda mensalmente quando eu opto por esse regime. Existe uma vantagem? Existe, que é aquilo que o Renan falou. Só que ela é uma vantagem emergencial, vamos dizer, né? Hoje, principalmente como o Wellington falou, que nós temos margens reduzidas no agronegócio, né, especialmente em ano de queda de preço de commodities, nós podemos utilizar a presunção para apurar essas estimativas mensais. Ou seja, eu vou pegar apenas as receitas oferidas naquele mês, isoladamente, aplicar aqueles percentuais que nós conhecemos, né, 8% para comércio, 8% para indústria, 32% para prestações de serviço, e vou poder aplicar sobre a minha receita bruta, soma minhas demais receitas, e então eu tenho a minha base de cálculo do imposto de renda. Essa é uma característica. Porém, geralmente, essas margens de lucratividade líquida, que são de 8% para o imposto de renda, mas para a contribuição social é de 12%,
elas não se consolidam no valor. Tanto é que na nossa ferramenta da Garcia Moreno, nós precisamos, né, simular. Ela simula automaticamente para os nossos clientes as duas opções, para que você note naquele período qual que é a mais vantajosa. Então veja que isso seria uma emergência, né? Vamos supor, estou com algum problema no meu ERP, nós tivemos clientes, né, que aconteceu isso ano passado, a base de dados se perdeu, aconteceu algum problema de relacionamento e o ERP não atendeu a necessidade, não consegui fechar meu balanço. Poxa, eu vou incorrer em multa e juros? Não, eu posso utilizar dessa característica. Uma função mais simples, né? Sim. Porque, afinal, você tem a informação da sua receita é fácil, é a soma das suas notas emitidas no CFAP de venda. E geralmente as demais receitas financeiras você tem bases de dados no financeiro que nos fornecem essas informações. Então você consegue se aproximar, assim, quase que 100% da exatidão da base de cálculo. Então essa é uma das características que a gente pode presumir. Só que em tese, por que ela é emergencial? Porque ela resulta numa base geralmente maior do que o lucro líquido da pessoa jurídica. Dificilmente, quando a gente fala de atividade rural, nós temos uma base superior a 8%. Especialmente por quê? Porque nós temos benefícios fiscais. Nós temos depreciação acelerada incentivada dos investimentos dos ativos imobilizados, que num ano que eu adquiro, faço investimentos, essa exclusão é enorme. Nós temos a compensação integral dos prejuízos fiscais. Então, na base estimada, não posso nem compensar prejuízo. Então, ela seria uma característica, seria uma vantagem quando a gente olha, mas uma situação que eu não posso fazer o balanço. E é legal, né, que nesse caso, fazer estimativa sobre a receita bruta, eu não posso nem mesmo utilizar o saldo do IR que eu paguei no mês anterior. Ele é o saldo do mês só. Né? Como eu isolo os resultados. Você isola o resultado, então não pode usar nem o IR que pagou acumulado até o mês anterior. Então, ali, optou pela presunção, vai ter desembolso de caixa. E aí, como nós estávamos falando, né, Renan? Como no lucro real trimestral, os saldos negativos são consolidados por trimestre, um eventual pagamento a maior, ou tive retenções, pagamentos indevidos, nós sabemos que tem também nas operações financeiras aquele IR recolhido antecipadamente, né, sobre instrumentos financeiros, por exemplo. Um eventual saldo negativo me permite que eu faça o pedido de compensação ou restituição desses valores já no mês seguinte. Então, se eu apurei saldo negativo em março, em abril eu já posso fazer esse pedido. Isso acontece nos 3 primeiros trimestres do ano. Agora, para o lucro real anual, eu só consolido o saldo negativo em dezembro. Ou seja, um eventual valor que eu vim recolhendo durante o ano, então, em janeiro, fevereiro, março, fui até novembro tendo lucro e recolhendo imposto de renda. Se eu apurar um prejuízo fiscal em dezembro, tudo aquilo que eu recolhi me torna crédito, correto? Vira saldo negativo. Só que aí eu só posso efetuar o pedido de restituição desse saldo negativo após entregar a SF. Então veja que eu tenho que esperar mais 7 meses para que eu entregue a SF, então eu possa fazer esse pedido de restituição, depois de apresentar o saldo negativo para a Receita Federal. Mas nesse ponto a gente tem até uma vantagem, né? Porque temos correção, é um saldo restituível, né? Então, esses 7 meses ainda está rendendo alguma coisa, né? Agora, nós pensamos em fluxo de caixa, aí que mora talvez a desvantagem, né? A gente recolheu, e agora para pedir restituição ainda que corrigido demora muito, né? A empresa teve que despender recursos. Então, os saldos negativos no lucro real anual, eles possuem, né, algumas restrições que nós conhecemos, que nos permitem essa restituição do crédito só após a entrega da SF, depois que eu demonstrei efetivamente esse direito. Antes disso, eu não posso utilizar essa compensação. Que é uma característica dele, né? Não digamos assim que não é uma desvantagem, mas aqui nesse ponto a gente está dizendo que é uma característica esse fechamento anual do saldo negativo no lucro real anual, que na realidade, você tinha falado, né, que o lucro real anual, na realidade, são mensais, né? O anual é por causa que a Receita Federal considera que o fechamento definitivo será uma vez ao ano. Como eu vou acumular meus resultados, né? O imposto efetivamente devido, ele é o do ano. Porém, eu tenho que fazer as antecipações das estimativas. Isso, né? Exatamente. Então, quando a gente fala das vantagens, né, a gente muda um pouquinho o cenário aqui do lucro real anual, nós podemos dar o destaque, né, até no nosso material aqui, dessa questão das estimativas mensais, né, da possibilidade de uma apuração simplificada que não existe no trimestral. Além disso, nós também ainda podemos falar que, diferente do trimestral, para quem não é atividade rural,
os prejuízos se compensam. E aí, talvez, isso é o que justifica muitas pessoas jurídicas optarem por anual. Então, nas situações em que nós até fizemos essa semana uma simulação para um cliente em que ele teve um resultado muito grande no começo do ano, entretanto, no meio do ano ele teve vários prejuízos fiscais, e no final do ano voltou a ter lucro. Se ele estava no trimestral, o que aconteceria, né? Ele ia pagar imposto no começo do ano, suspender nos 3 trimestres seguintes, e depois ia pagar um imposto maior nos últimos trimestres, por quê? Ele tinha limitação de 30%. E um detalhe, essa empresa não era produtora rural, né? Então, agora, se eu sou um lucro real anual, o que acontece? Esse prejuízo fiscal ele se compensa porque eu acumulo meu resultado. Então, minha base de cálculo ela se ajusta e ela se dilui, esse prejuízo fiscal é diluído nesses meses, porque eu faço a compensação desse prejuízo. Então, esse talvez é um dos grandes motivos da gente optar pelo lucro real anual. E nesse exemplo, eu me lembro, né, que ele foi extremamente vantajoso, o lucro real anual, o Wellington, que deu uma economia assim relevante de caixa, de dinheiro, de milhões de reais. Milhões de reais. Chegou à casa do R$1 milhão que foi economizado, utilizando a apuração anual. Então, mas veja bem, aí nesse caso, aí volto a bater na mesma tecla da importância de que os gestores, pessoal da área de controladoria, da área de orçamentos, da área de planejamento comercial estratégico, ter um link direto com a área contábil e com a área de apuração de tributos. Porque é uma decisão muito difícil, que se ficar na mão do contador, ficar na mão do colaborador que está fazendo o processo de apuração de imposto de renda, sozinho, ele não vai saber tomar a decisão correta, porque ele não conhece muitas vezes o planejamento orçamentário. No ano, agronegócio é totalmente atípico, cada ano ele é diferente um do outro, então é muito difícil de você estabelecer uma relação de qual será melhor sem conhecer um planejamento orçamentário, né? Então, provavelmente, esses ciclos de lucro e de prejuízo, eles são conhecidos. Eles são conhecidos. Quem é da área comercial, quem é da área de planejamento, da área de controladoria, normalmente detém know-how e conhecimento para saber, olha, nós teremos um ciclo do ano que será mais difícil. Teremos um ciclo do ano que o nosso custo é maior, né? Então, já existe isso. Isso é construído, ninguém começa, nenhuma corporação séria começa o ano sem conhecer o seu planejamento estratégico de como esse ano vai terminar. É lógico que poderemos ter oscilações, poderemos ter várias situações em virtude de custo de insumos, valor de commodities, mas, cara, isso é uma oscilação pequena dentro do cenário esperado. Nós vemos, né, Wellington, inclusive, por exemplo, inícios de ano em que nós temos um cenário, como você comentou, desfavorável. E nós temos uma estratégia administrativa das corporações, muitas vezes, de estocar produtos. Então, eu vou deixar de comercializar assim no momento, manter meu estoque alto, na expectativa que durante o ano os preços melhorem. Nesse sentido, quando eu faço essa estratégia, por exemplo, o meu começo do ano vai me gerar o quê? Prejuízos relevantes. Por quê? Eu vou tendo só custos, e não vou realizando meu estoque nem vendendo. Minha margem de lucro fica estocada lá no meu produto que está no meu estoque. Então, nesse caso, por exemplo, se eu vou concentrar minhas vendas talvez no período de final do ano, vale a pena ser anual. Eu vou realizar o meu lucro esperado período todo nos últimos meses. Aí eu consigo pegar toda aquela carga de prejuízo, acumular e compensar minha base de cálculo de uma vez só. Se eu tiver no trimestral, eu vou ter que separar prejuízo de um trimestre está fechado, prejuízo do outro trimestre está fechado, e no último trimestre eu vou ter que bater no lucro. E esse lucro vai poder ser compensado apenas em 30%. Então, nesse caso também, é uma característica muito particular que precisa, como você bem destacou aqui, ter um grupo de trabalho, né? Essas decisões aqui, elas não podem ser tomadas à revelia de outros setores. O setor contábil precisa, e talvez até pegar um evento desse nosso aqui, que vai ficar ali no nosso portal gravado depois, e mandar, olha, dá uma olhadinha nisso aqui e veja se talvez isso aqui não traz impacto para nós. Como vão ser nossas operações? Levar essas discussões para um grupo de trabalho que perceba, talvez traga essa economia, traga essa possibilidade de desoneração dentro daquele período para a corporação. Temos também, né, aí, saindo um pouquinho das características, indo para as vantagens, né, Renan? Temos também... A gente podia falar um pouquinho, William, só sobre essa questão das estimativas, porque no lucro real anual a gente faz lá a apuração definitiva em dezembro. Só que essa apuração definitiva a gente não paga em janeiro.
Porque o que sim, eu com estou pagando em certeza. janeiro é a estimativa. Quando que eu vou fazer o pagamento da definitiva? Que é a minha anual, vamos dizer assim, lá da ICF. Sim, isso é muito importante, né? Então, como a gente falou, eu pago as minhas estimativas mensais e sempre no mês seguinte, no último dia do mês seguinte, isso que me traz o fluxo de caixa mais rápido, né? Então, eu tenho que pagar de janeiro até fevereiro e assim por diante. Mas nós podemos ter uma situação, que você bem lembrou aqui, do ajuste anual. Assim como temos nas pessoas físicas, né, o ajuste anual, na pessoa jurídica também existe o ajuste anual. Ele acontece especialmente quando eu uso a estimativa mensal com base na receita bruta em dezembro. Então, por algum motivo, minha corporação optou por fazer dezembro com base na receita bruta. Esse Às imposto é vezes até definitivo? pensando em compensar o ajuste anual. Sim. Então, veja, Né? se nós fizermos essa opção, eu não posso tomar o meu dezembro como apuração definitiva com base na receita bruta. Eu preciso ajustar, porque senão eu vou ter o LALUR só até novembro. Então, eu preciso sempre acumular o LALUR do ano todo para ter o meu imposto definitivo, que é apurado com base na balança de redução e suspensão. Para essas corporações, elas têm, então, que recolher o imposto apurado com base na receita bruta em janeiro, porém, depois elas precisam acumular, fechar o seu balanço e fazer o LALUR, e elas teriam aí, então, até março do ano seguinte para fazer reclamamento desse ajuste anual. Só nesse ajuste anual que aí nós temos uma vantagem. E como daí é o imposto definitivo também, e deixa de ser uma estimativa mensal, eu posso compensar. Então, mas isso, por que é uma exceção? E talvez a gente enfatizou tanto no trimestral. Porque a maioria das corporações, quando elas fazem a apuração de dezembro, elas não fazem pela receita bruta. Já vai direto no Já balanço, faz direto né? no balanço porque ele é vantajoso, especialmente por causa dos benefícios fiscais que nós temos. Então, se eu consolidei dezembro e fiz a minha base de cálculo com base no LALUR, se eu for fazer o ajuste anual, não há diferença, porque o ajuste anual também é com base no ano todo. Então, aí o imposto já é basicamente o definitivo. Então, eu não posso compensar a estimativa de dezembro, mesmo que ela seja por balança de redução ou suspensão, se eu tenho que pagar até janeiro. Apenas o ajuste anual, que eu pago em março, que eu poderia compensar. Isso até foi motivo de muita discussão, né? Quando saiu a Lei 13.670, todo mundo, a gente afirmou, ó, pessoal, não pode mais compensar. Não, mas aí vieram diversas posições que se for com balancete pode, porque veda só a apuração com base na Receita Bruta, e nossa posição sempre foi que não. E depois, posteriormente, né, a Receita Federal consolidou essa posição. Ela, inclusive, quando você ia transmitir qualquer Ela pedido já de restringia, compensação, né? já restringia ali o código, pelo código do DARF, já restringia, já impedia a transmissão do Perdecomp Web ou ali do Perdecomp PGD para a gente compensar essas estimativas mensais. Então, pessoal, reforçando, né? Quem faz a apuração de dezembro com base nas estimativas mensais da Receita Bruta, ele tem que recolher essa estimativa até janeiro do ano subsequente e obrigatoriamente tem que fazer o ajuste anual. Nesse caso, vamos supor que você usou a estimativa com base na Receita Bruta o ano inteiro. A tua ECF vai ter o quê? Ela vai ter uma aba de dezembro. de dezembro. Olha, mudando o cenário aí, muda né? todo o cenário. Vou ter uma aba, na verdade, nem dezembro, anual. Anual, perfeito. Eu vou precisar indicar minha base de cálculo com base na Receita Bruta, que ela não é detalhada na ECF. É informada manualmente ela ali, é informada manualmente no registro M500, né? N500, no registro N500, ela informa manualmente minha base de cálculo com base na Receita Bruta. E então, nesse caso, eu vou demonstrar a minha base de cálculo detalhadamente com base no LALUR e no balancete de redução e suspensão, somente na aba anual, lá na minha ECF. Então, eu teria somente um registro, caso eu opte o ano todo, né? E esse anual, pessoal, quando a gente fala, ele é a apuração do ajuste anual. Esse anual é a apuração que vence em março, né? Que é a definitiva. Aí um detalhe, né? Como ela vence em março, ela não tem multa. Ela vai ter a Selic de 1% se for paga em fevereiro, e a Selic de fevereiro mais 1% se ela for paga em março, né? Então, tem aí uma correçãozinha. E é interessante destacar isso, pessoal, porque quando a gente às vezes olha a ECF, nós nos perguntamos, né? Mas por que eu tenho a aba dezembro e tenho a aba anual? É justamente porque quando eu faço a apuração de dezembro da minha base de cálculo, ela pode ser por dois critérios. Ela pode ser idêntica à anual se for balancete, mas ela pode ser pela receita bruta. Então, isso até é um detalhe que a gente vê muito nas auditorias de ECF. Quando eu tenho uma base de cálculo no N620, que é a minha aba de dezembro, que ela é idêntica à anual, eu não posso restar valores a recolher no N630. Por quê? Porque se eu já paguei todo o meu imposto consolidado, março a minha dívida é zero. Então eu tenho que demonstrar na minha ECF corretamente que a aba anual, o valor a recolher é zero, que já foi recolhido como estimativa de dezembro. Então esse também é um detalhe que a gente vê, enxerga muito nas auditorias de ECF, que é um erro constante que a gente aponta aqui para os nossos clientes, porque pode trazer notificações
de que ele apontou débito a ser recolhido no ajuste anual, que não era Que não inexistente, existiu. né? Que era inexistente. Perfeito. E então, falando um Então, pouquinho das vantagens, né? vamos consolidar, né, que nós estamos falando. O que nós temos de vantagem, então, no lucro real anual? Possibilidade de apurações simplificadas, o prejuízo, né, que poderá ser compensado integralmente, diluído durante o ano, como a gente falou, e a possibilidade também de não recolher nada, né? Isso aí, se eu tiver prejuízo fiscal, eu posso suspender ou reduzir o meu recolhimento, como vamos supor, eu tive em janeiro um lucro de 4 milhões. Recolhi meu imposto sobre esses 4 milhões. Mas em fevereiro esse lucro, quando acumulou, foi para 3 milhões, o que eu preciso recolher? Não vou recolher nada, né? Então eu vou suspender meu pagamento e assim por diante. E muitas vezes, né, por exemplo, já recolhi sobre um lucro de 4 milhões. E e depois de fevereiro, março, abril, esse lucro acumulado foi sempre inferior a esses 4 milhões, e só lá em setembro ele acabou superando os 4 milhões. Eu só vou precisar fazer um pagamento novamente, apurado por balanção de redução e suspensão, em setembro. Perfeito. Né? Então nós temos essa vantagem, só que nós também temos as desvantagens aí, né, Renan? Nós destacamos aqui que são a maior quantidade de apurações, né? O recolhimento que precisa ser mensal dos tributos e o grande ônus, talvez, aí para algumas corporações, que é a vedação para a gente compensar essas estimativas mensais, né? Eu não posso utilizar créditos para quitar esses débitos. Justamente por aquilo que você estava falando no começo, né, que muitas corporações acabou utilizando essa função como uma aplicação financeira, né, aproveitando a taxa Selic que estava bem alta naquele momento. O Né? Brasil, a gente sabe, né? São ciclos sem fins. Quando a gente olha a Selic, ela está sempre assim, né? Agora a gente está no ciclo de baixa, mas a certeza que vai continuar assim, ela não existe. A gente pode ter em qualquer momento um ciclo de alta de novo. Então, pessoal, olhando, né, esses dois tipos de apuração, esse é o cenário geral que nós temos. Nós precisamos avaliar e tomar a decisão agora para saber, na minha realidade, na minha corporação, né, qual é o melhor cenário? Eu olho aqui e vou fazer um lucro real anual porque eu tenho a perspectiva de estocar, agora, segurar minha margem de lucro para o final do ano. Vou fazer trimestral porque meus lucros são crescentes. Então, como eles são crescentes, não justifica eu ficar fazendo 12 apurações ou 13 apurações. Eu vou fazer apenas 4 apurações, vou postergar e ainda vou compensar o meu imposto, né? Talvez agora, mediante a análise desses fatores que nós trouxemos aqui, é a decisão que precisa ser tomada. E falando em decisão que precisa ser tomada também, né, ainda dentro do cenário de tributação, aqui já cabe também tanto o lucro real quanto o lucro presumido, é a opção que a gente precisa fazer na DCTF de janeiro, em relação às variações cambiais, se essa empresa vai apurar por caixa ou competência. Lembrando, né, Renan, que isso também precisa ser demonstrado até o mês que vem. Até o mês que vem, até Então, a DCTF de janeiro que vence em março, né? Será apresentada até o dia 20 de março. Nós temos aí essa decisão para ser tomada, então a gente acha importante lembrar vocês e falar para vocês que essa decisão ela tem impacto não só para o imposto de renda e para a contribuição social, mas também para o PIS e COFINS. Nós temos uma possibilidade aí de, para as variações cambiais, eu tributá-las no lucro real e na apuração da base de cálculo do PIS e COFINS apenas no regime de caixa, apenas na liquidação. Só que isso não necessariamente também é uma vantagem. Cabe a reflexão. Porque se a minha perspectiva é que as minhas variações cambiais sejam passivas, é melhor já ir diluindo, talvez né? seja vantagem eu optar pelo regime de competência. Por quê? Ela já vai ser uma despesa no mês a mês. Eu não vou precisar adicionar essa despesa e utilizar esse prejuízo, esse saldo negativo, né, no meu resultado, apenas na liquidação. Então, esse também é um planejamento que precisa ser feito, porque ele é retratável para todo ano no calendário. Mas ele tem uma exceção aí, né? Que a única exceção é na variação, né? Isso, essa opção, né, do caixa ou competência, a gente tem que fazer a manifestação dela lá na DCTF mensal, DCTF PGD de janeiro, que será apresentada em março, e essa opção ela é retratável para todo o ano calendário, como o William disse, mas tem uma exceção. Quando eu sou do regime, eu posso alterar de regime de competência para o regime de caixa, quando há uma elevada oscilação do dólar. A legislação fala especificamente do dólar. Então, se eu optei pelo regime de caixa nas variações cambiais, fim de papo. É dali até dezembro em variação pelo regime de caixa. Se eu optei pela competência e eu estou fazendo mensalmente a tributação, né,
oferecendo a tributação e as deduções das variações cambiais mensalmente por competência, e em um determinado mês tem uma elevada oscilação do dólar, e pela legislação é considerado elevada oscilação do dólar aquilo que for superior a 10% no mês, então vamos supor que o dólar em março começou com R$5. Se ele chegar no dia 31 de março com uma oscilação chegando a 5,51, ou seja, maior do que 10%, o contribuinte tem a opção de alterar esse regime. Falou, opa, aqui está ficando muito desvantajoso e eu posso optar pela variação cambial no regime de caixa nessa exceção. Se for de caixa para competência, não tem previsão para você alterar no meio do período. É importante lembrar isso, né, Renan, porque agora nós temos essa opção, como você falou, é retratável para todo ano calendário, né, e ela não pode ser modificada. Então, uma vez que eu apresentei a minha DCTF, que é onde eu indico essa opção ali na DCTF de janeiro, eu não posso retificar a minha ECF e mudar essa opção. O sistema não me permite trocar e entregar novamente. Então, eu tenho que tomar essa decisão de uma forma definitiva, né? Porque se tentar retificar, o próprio programa da DCTF já te retorna dizendo que houve um erro na transmissão porque não pode alterar aquele campo. E veja que nós, falando de variação cambial, nós temos diversos materiais no nosso portal, nossos clientes têm artigos disponíveis sobre isso, trazendo esse conceito, mas é importante destacar que para esses fins, variação cambial é só aquelas variações que estão de acordo com a legislação cambial, que estão regulamentadas pelo Banco Central e onde houve efetiva troca de moeda. Eu estava esperando para pegar esse gancho aqui, eu estava aguardando a fala deles aqui para falar sobre isso, porque, William, no agronegócio é muito comum a gente adquirir insumos, fazer operações de venda, operações de mercado interno, atreladas ao câmbio, mas contratualmente o dólar ele é apenas uma moeda referencial, apenas um indexador. Não existe efetivamente câmbio. Câmbio é a operação registrada no Banco Central, que é quando você faz o registro da troca de moeda para liquidação de contrato, né? E essa variação monetária em função de taxa de câmbio que é tratado aqui é exclusivamente essa oficial, né? Essas contratuais, variações monetárias, porque a gente bate muito isso ali na área de PIS e COFINS e nos regimes de caixa e competência, porque existe uma falha grande de nós, profissionais da área contábil, da área tributária, na hora de fazer adesão aos regimes, não fazer essa validação. Ou até quando vamos oferecer a tributação, vai lá na contabilidade às vezes se registra lá, variações monetárias cambiais ativas. Ah, mas que contrato que está lá dentro? Será que são contratos externos mesmo? Será que são contratos que efetivamente realizaram câmbio? Porque se não realizar o câmbio, não pode ir para dentro desse conceito do que está sendo dito aqui, nem usufruir dos benefícios de PIS e COFINS. Sim, aí nós teríamos uma variação monetária que a gente considera pura, né? Que ela não é uma variação em função da taxa de câmbio, ela tem apenas um indexador. Ela vai ser uma receita financeira, se ela é ativa. Assim como se acontecer uma indexação com o preço do soja, né? Ou seja, a tributação ela ocorre na competência, aí nós não podemos diferir essa tributação, né? Então é muito importante falar aqui, quando fala variação monetária em função de taxa de câmbio, ter esse conceito que estamos falando aqui dos atos contratuais vinculados efetivamente à realização de um câmbio oficial. Oficial, regulado pelo Banco Central. Regulado pelo Banco Central. Nós temos até agora contratos de arrendamento, são normalmente indexados em soja, né? A gente sabe disso, mas que o soja está a preço dolarizado. Então nós temos, além da variação do preço da moeda, temos da commodity, temos o dólar também. Só que são contratos internos, né? Uma pessoa física residente no Brasil, uma pessoa jurídica arrendatária, ou vice-versa, residente no Brasil, que estão utilizando a moeda estrangeira como indexador, só que não existe qualquer registro no Banco Central, qualquer câmbio, qualquer então isso é uma variação comum, variação monetária comum, em geral. E nesse caso, nós temos que aplicar sempre competência. E aí o Querrington falou, como que eu vou descobrir isso? Eu tenho que separar na minha contabilidade, né? É importante, o pessoal da contabilidade que nos ouve, é muito importante isso, né, William? Já fazer essa classificação dos contratos no registro contábil. Quando a gente parametriza essas operações, e isso é uma dica que nós fizemos e aplicamos nos nossos clientes aqui, a maioria deles tem tentado seguir essa diretriz. Quando a gente separa isso contabilmente, a gente dá o correto tratamento na apuração do imposto de renda.
e também do PIS e da COFINS, porque a gente identifica por conta contábil, que inclusive é aquilo que acontece hoje na ECF, na FD Contribuições. O fisco olha por rubrica conta, qual conta do meu plano de contas que me permite fazer aquela operação. Então ele sabe qual conta que eu tenho efetivamente direito de excluir ou adicionar, qual conta que eu não posso, que eu tenho que deixar os efeitos ali na competência. E falando, né, sobre essa alteração, já que eu posso alterar de caixa para competência, de competência para caixa na virada do ano, né, ou no caso de elevada oscilação do dólar na alteração de competência para caixa. Então, quando eu sou uma empresa, já que sou optante pelo regime de caixa nas variações cambiais, e quero optar pela competência a partir de janeiro do ano seguinte, obrigatoriamente eu tenho que computar na base do imposto de renda e da contribuição, em 31 de dezembro do ano que está se encerrando, todas as variações cambiais incorridas e que ainda não foram tributadas. Afinal, eu era de caixa, eu era optante pelo regime de caixa. Então, tive um diferimento de tributação ali. Quando eu optar por competência no ano seguinte, toda aquela variação que não foi tributada deverá ser tributada em 31 de dezembro do ano que se encerrou. Ou seja, né, eu tenho que ir lá na minha parte B do meu LALUR, olhar qual que é o saldo de variação da continha lá, variações cambiais, né, lá na minha parte B, verificar qual que é o saldo dela. Pegar esse saldo e adicionar na minha parte A do LALUR de 31 de dezembro, lá da apuração consolidada do ano, e sujeitar a tributação. E olha como isso é curioso. Apesar de eu fazer a informação em março do ano seguinte, essa apuração, essa tributação das variações cambiais, quando eu optar pelo regime, pela alteração, já vai acontecer na estimativa de dezembro, se eu fizer a apuração pelo balanço. Ou seja, se agora que eu vou entregar desse CTF, e isso é detalhe muito importante, né, Ana? Se eu for entregar esse CTF agora no 15º dia útil do mês de março, e eu já paguei, e eu mudei minha opção em relação ao ano passado, eu tenho que voltar no meu LALUR e ver se eu fiz isso, se eu ajustei meu procedimento. Pode ser que eu já recolhi o imposto, já fechei balanço, já sujeitei a auditoria, às vezes já fiz até a assembleia, no caso das cooperativas e das SAs, né, que às vezes em fevereiro a gente já faz essas assembleias, e agora eu vou ter um ajuste na base de cálculo. Então veja que não se atentar a isso aqui pode trazer um reprocesso, e aqui nós estamos falando de coisa que pode dar trabalho, aqui nós estamos falando de distribuição de sobras, que já foram aprovadas, estamos falando de distribuição de lucros, que muitas vezes já foram aprovados, e que talvez agora tenha uma redução porque minha base de cálculo do imposto de renda mudou. Perfeito. E da alteração do regime de competência para a Caixa, aí aqui nesse caso, é como se você desse um corte na sua apuração, já que você já veio tributando por mês no regime de competência. Quando no ano seguinte você opta pelo regime de Caixa, isso quer dizer o quê? Que a partir daquele momento é como se aquela operação estivesse se iniciando ali, no primeiro dia de janeiro daquele ano. Ou seja, aquilo que não se realizou, eu não retroajo, Você né? não vai retroagir. Eu deixar só para considerar a liquidação dali para em diante, né? Perfeito. E aí, quando acontecer a efetiva liquidação, a realização daquele contrato, é quando eu vou tributar ou deduzir, dependendo se for uma variação ativa ou passiva. Mas tudo aquilo que aconteceu do último mês, onde eu era optante pelo regime de competência, para trás, aquilo não vai mudar. Se você ganhou ou perdeu dinheiro até aquele momento em que você era competência, foi definitivo, está perdido. E o ganho, né? E na questão, quando você vai para o regime de caixa, daí fica efetivamente quando liquidou. Ou seja, se eu mudo, né, de caixa para competência, eu preciso tributar. Adicionar a minha base e levar todo o efeito do caixa para competência, mesmo retroativo, né, daquilo que vinha acontecendo. Quando é de competência para caixa, não. Eu não posso pegar um contrato que eu vinha reconhecendo as receitas por competência e agora fazer uma exclusão e deixar para tributar só na realização. Eu tenho que considerar só ali a partir de janeiro do ano seguinte. E é essa a grande diferença, então, e vale a pena avaliar também, assim como a periodicidade da apuração real, trimestral ou anual, avaliar também o critério de reconhecimento das variações cambiais, se vai ser por caixa ou por competência. E aí, já pensaram no planejamento da empresa? Agora é a hora, né? Agora é a hora. Estamos no momento certo. Legal, legal. Pessoal, vocês sabem que aqui vocês têm todo o suporte. O objetivo nosso é trazer vocês para o debate, levar o tema para dentro da corporação, para que vocês tenham aí o nosso apoio profissional para colaborar com vocês na tomada de decisão.
A consultoria fica aberta, como o William já colocou, sobre esses assuntos que estão tratados aqui, nós temos uma riquíssima quantidade de materiais que estão disponíveis no portal da Garcia Moreno, então faça parte, desenvolva essa cultura com a sua equipe de leitura, de acompanhamento, porque daí vocês conseguem colocar a gente junto com vocês nesse processo. A nossa consultoria é ilimitada, irrestrita, esse é o objetivo. Nós queremos fazer parte do seu projeto, e obviamente isso não custa nada mais para vocês, então está aqui nossa equipe, temos aqui os nossos outros profissionais, convide-nos, coloque junto aí com os seus projetos e tenho certeza que juntos a gente vai conseguir ter sucesso e alcançar aí o tão almejado planejamento ideal, né? Não é muito fácil, que nós vivemos num país de total insegurança, a gente tem falado de outros assuntos aqui que a gente vê que às vezes numa semana você fala, na outra semana as coisas já mudam, mas esse é o nosso desafio, faz parte dessa corrente aí do conhecimento, nós desenvolvermos pessoas, e por isso a gente obviamente quer estar junto com vocês, tá bom? Então, muito obrigado de verdade, muito obrigado pela participação a todos, obrigado de verdade por terem aqui feito parte da nossa manhã, e esse material, como a gente sempre registra, vai ficar disponível, gravado aí para acesso no portal da Garcia Moreno, para que você também possa difundir internamente aí para os amigos que não participaram, ou aqueles profissionais novos que vão chegando aí, que você acha que o tema é importante, aproveite, é uma boa oportunidade para revisar e revisitar aqui o nosso debate, beleza? Sem contar que você continua com a disposição dos profissionais, né? Todos aqui continuamos à disposição de vocês aqui, nossos profissionais, para continuar esse debate, porque obviamente isso aqui não é uma receita de bolo, e você, nos seus desafios, pode nos convidar aí para a gente avaliar com vocês os vossos casos particulares. Muito obrigado, gente, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.